e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receberá no céu a coroa que me dará Deus. Eu não ficar essa lição, combati o combate do amor e coroa de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. 169. Louvado seja Deus. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava nem ao seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo Eu pensei que dava certo. de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos. Deus deseja nos salvar. Eu, desde já queria agradecer aos irmãos que aqui estão, agradecer a nosso irmão Marlene, Sérgio, agradecer a Deus, né? Pois quem vem aqui no comecinho, né, irmão Marlene? Né? Vê agora o jeito que está aqui bem branquinho, bem acabadinho. Deus, Ele é fiel, irmãos. Quando alguém se põe no coração de fazer para Deus, Deus também trabalha em prol daquele que quer fazer. Louvado seja Deus.
Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Mas Deus quer que a gente apenas tenha o desejo de fazer. Pois Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da vida. E quando nós se posicionamos em fazer, Deus também se posiciona em ajudar. Louvado seja Deus. E que assim os irmãos já recebam as bênçãos do céu, pois está fazendo algo para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura. Isso aqui é um culto oficial, irmãos. Não é apenas um culto na casa da nossa irmã Marlene. Isso já é um culto oficial. O pastor já sabe, o pastor já deu a ordem. Então aqui também já é mais uma congregação do setor 9. E logo o pastor vai estar passando, para a igreja ao decorrer do tempo. E aqui também vai ser mais uma congregação. E o nome do Senhor Jesus aqui também vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Queria convidar aqui minha esposa, Viquiana, fazer a leitura da palavra de Deus e também orar com a igreja. Louvado seja Deus. Salve os irmãos que paz do Senhor. Vamos ler em Jó 42, do 1 ao 6. Louvado seja Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos, né? O Senhor venha fazer morada nesse lugar, né? E venha usar cada um que está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor nesse lugar, né, irmãos? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, Pai eterno, Deus da eternidade, Deus fiel e todo-poderoso, nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez adorar o Senhor, Pai, na beleza da sua santidade, meu Deus. O Senhor é digno de louvor, de glória. Eu quero já te agradecer por este lugar que o Senhor preparou para nós. O Senhor conhece, sabe de todas as coisas, sabe a necessidade desse ponto de pregação neste lugar, neste bairro. Que o Senhor venha, papai, abençoar todos que estão ouvindo este culto, meu Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, papai. Venha fazer morada, venha fazer coisas maravilhosas no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir as irmãs louvando a Deus? Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se as irmãs quiserem pôr o hino aqui, tem aqui o cabo. E o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Você que está ouvindo aí também na sua casa, se sentiu desejo de se chegar aqui, pode vir, que Deus também tem coisas boas a entregar a você e a nós que aqui estamos. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Fica com seu pai. Jó, como pode ainda orar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que
Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos. A Ele a honra e a Ele a glória. Jó perdeu tudo o que ele tinha. A única coisa que sobrou na vida de Jó foi a fé e a esperança. Louvado seja Deus. Até mesmo de quem ele mais esperava que ia receber ajuda, foi alguém que também desprezou a situação dele e ao Deus que ele servia. Louvado seja Deus. Nós entendemos na vida de Jó que Deus, ele não trabalha nas nossas vidas pelo que nós temos ou o que nós almejamos alcançar. Deus trabalha nas nossas vidas mediante a fé que nós depositamos nele, mediante a esperança que nós colocamos na presença de Jesus Cristo. Porque Jó, sendo rico, ele tinha fé, e Jó, sendo pobre, ele também tinha fé. Então, o que manteve na vida de Jó a esperança de que Deus poderia ou levá-lo em paz ou mudar a sua situação era a fé. Louvado seja Deus. Nós ouvimos a oração de Jó dizendo: Deus me dê tudo em dobro. Não, nós vimos Jó dizendo que Deus era o mesmo que deu a bênção e era o mesmo que também trouxe aquela maldição sobre a vida dele. Então Jó não depositou em Deus segundo o que ele ganhava, mas segundo a fé e a crença que ele tinha no Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Então nós entendemos que o que você precisa colocar diante de Deus é a sua fé, é a sua esperança, tem que estar em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se alguém olhasse para Jó na situação que ele está, alguém diria: é melhor que você morra, Jó, porque a situação que você está não tem mais solução. E muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e nós somos pessoas que julgamos. Nós estamos aqui, somos falhos. E quando nós julgamos as pessoas, muitas das vezes nós tiramos conclusões dizendo: esse não tem mais jeito, é melhor que Deus leve da família para não dar trabalho mais para a família. É melhor que Deus leve logo essa pessoa para parar de dar trabalho para a mãe, parar de dar trabalho para o pai. Esse é o julgamento do ser humano. Mas Deus não. Deus, ele ama a alma, a vida daquela pessoa. Porque Jesus Cristo um dia, mediante o Pai, ele disse: não há nenhum justo sequer, mas há ainda uma esperança. Eu próprio, Senhor, eu posso descer e resolver o problema daquela situação, aquele povo que padece. Jesus desceu. A Bíblia não consegue relatar, e o ser humano também não, nenhum pecado de Jesus, nenhum erro sequer de Jesus é anotado na Bíblia. Mas Jesus se fez maldito, se fez alguém que alguém olhasse e dissesse assim: quem é esse aí? Quem é esse que está desse jeito, sofrendo, sangrando, machucado, pagando como um ladrão, como um malfeitor? Era aquele que traria esperança ao mundo, traria vida ao morto, traria a saúde ao enfermo, traria a esperança em meio aos dias difíceis. Louvado seja Deus. E Jesus, ele fez uma promessa: que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Então nós precisamos primeiro crer em Jesus, e depois Jesus nos trabalha, nos molda, faz o seu querer nas nossas vidas. Nós descemos as águas, então nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos uma nova criatura mediante Deus, e assim nós temos a vida eterna. Louvado seja Deus. Vou estar distribuindo algumas oportunidades, irmãos. Nós vamos estar levando o culto até o horário que o Espírito Santo tocar em meu coração. Ainda temos que ir saindo lá no velório, né? Lá na casa do irmão Paulo, lá na Areia Vermelha. E eu preciso estar lá. Juninho é um amigo meu, cresceu junto comigo e eu tenho que estar lá. Mas
Vamos estar ouvindo nossa irmã Cristiane. Vem aqui, Cris. Fazer aquilo que Deus colocar em seu coração. Louvado seja Deus. Logo após também nossa irmã Michele também prepara um hino, uma palavra, aquilo que Deus assim for tocando no coração dos irmãos. Os irmãos vão trazendo como um canal de bênção para a igreja. Louvado seja Deus. Nós vamos contar ao Senhor. Estou feliz por ter conseguido vir hoje aqui. Que bênção de Deus. Se nós estamos felizes, imagina Deus, né? Louvado seja Deus. Quero ler alguns versículos que o Senhor tem colocado no meu coração, bem rapidinho. Falei, Deus, se eu tiver oportunidade, eu vou louvar o Senhor com louvor, mas queria ler um versículo e o Senhor me falou, Salmo 107. Depois, se os irmãos quiserem ler ele todo em casa, né? O pessoal aí que está visitando, não sei se você tem uma Bíblia em casa, você lê lá Salmo 107. Se o Senhor quer falar com você, o Senhor vai fazer você lembrar lá na sua casa. Que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiam da mão do inimigo, e os que congregou nas terras do Oriente, e no Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desragados pelo deserto, por caminho solitário, não acharam cidade que habitasse, famintos e sedentos, a sua alma nele desfalecia, e clamaram ao Senhor da sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade que devia habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, por fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Aqui vai falar, nesse salmo fala com várias pessoas, né? Pessoas que estão com a sua alma sedenta, pessoas que andaram pecando, muitas vezes o inimigo vem acusar, né? Aquelas pessoas, ao decorrer de todo esse texto, eu estava lendo ali, é um texto bem extenso, são 43 versículos, então eu não vou ler todo, mas o Senhor vem falando sobre cada coisa, né, que nós passamos, né? Muitas vezes a nossa alma está sedenta, mas muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa consciência, ou até mesmo o inimigo da nossa alma, né? Ele começa a nos acusar, dizendo que o que você está fazendo aqui na casa do Senhor? Mas o Senhor está falando assim, aquele que andou desraigado no caminho, né? Aquele que andou pelo deserto solitário, aquele que andou fazendo coisas erradas, sim. O Senhor fala nesta noite, entrega a sua alma, o seu caminho ao Senhor Jesus, porque Ele pode mudar toda essa situação. E é exatamente para você que o Senhor está falando isso, para você que está pensando nesta noite, para mim não tem mais jeito, eu já andei muito longe, já estou muito sozinho, todos já me deixaram, todos já não querem mais saber de mim, mas tem uma pessoa que Ele deu a sua própria vida, deu a vida do seu próprio Filho para nos salvar e nos libertar. E nesta noite Ele está falando, não importa o tanto que você caminhou sem mim, porque a partir de hoje eu quero fazer coisa nova na sua vida, e começa a trilhar o caminho com o Senhor Jesus. Eu vou louvar esse louvor, irmãos, porque o Senhor diz aqui, né? Questiona ou adora, né? Muitas vezes na nossa vida nós estamos aqui adorando ao Senhor, mas às vezes lá na nossa casa, às vezes lá no nosso trabalho, não está do jeito que nós queremos, mas está do jeito que Deus quer, porque é Ele que faz todas as coisas. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teus sentimentos
e avaliar a tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá pro deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas nos está a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá pro deserto e te deixar só, e no meio, oh aleluia, apenas te restar a voz de um adorador. O que é que você faz? Questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostra a sua fé, questiona ou adora. Aleluia. Nós vivemos um contexto onde tudo tem que dar certo, ou Deus faz, mas quando alguma coisa dá errado em nossa vida, nos frustramos, nos decepcionamos e achamos que o Senhor já nos abandonou. Mas na verdade, nesta noite, Ele quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então, o que é que você faz nesta noite? Se Ele nada fizer para a tua vida nesta noite, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar. Adorando esse Deus, Ele pode todo
coisas. Aleluia. Aleluia. Nossa irmã Michele também está com a oportunidade. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Adore e exalte o nome do Senhor Jesus, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Solta os mãos para a paz do Senhor.
Aleluia. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Louvado seja Deus. Parece que tem tempos na vida que a gente tem tanta força para orar, tem tanta força para cantar, a gente tem força para ir para a igreja, tem força para fazer visita, mas tem tempo na vida que até para vir para a igreja fica difícil, até para orar parece que tem um peso, até para cantar parece que não sai voz. É porque quanto mais se achegamos perto de Deus, mais aquele chamado, né? Vamos dizer assim, vamos dizer este nome, começa a se acender na minha e na sua vida. E quando o chamado começa a brilhar na sua vida, você começa a sentir o peso de carregar este evangelho. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas Jesus não disse que não tem fardo e que não tem jugo. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas tem fardo e tem jugo para carregar. Então nós estamos aqui não porque somos melhores do que os que estão em casa, mas estamos aqui porque nós entendemos que é necessário carregar esse fardo e esse jugo, que é também a presença, o chamado de fazer aquilo que é o que Deus coloca em cada coração. Louvado seja Deus. Você que chegou aqui esta noite, estou vendo aqui nosso irmão aqui vizinho aqui, né? Deus abençoe sua vida. Fernando, tem um amigo chamado Fernando, muito amigo meu. Louvado seja Deus. Deus resgatou ele também por esses tempos. Fiquei sabendo que ele está na igreja também. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Deus abençoe sua vida, Fernando. O senhor sabe que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Os judeus pregavam que Jesus era só, que o Messias, né, era só para os judeus. Mas quando Jesus vem, ele disse assim: eu não faço acepção de pessoas. Para mim, tanto faz ser rico, pobre, tanto faz ser chinês, japonês, brasileiro, italiano. Para Jesus, todos são iguais. Louvado seja Deus. Tendo casa, não tendo casa, morando na rua, morando no palácio, para Deus, todos são iguais. A Bíblia diz assim que Deus, olhando lá de cima, para nós somos como gafanhotos aqui na terra. Então todos nós somos do mesmo tamanho, iguais, em uma só classe. Porque Deus não veio para salvar rico e nem para salvar pobre. Deus veio para salvar a criação, o homem, na qual Ele fez lá no Jardim do Éden. E até hoje Jesus tem a oportunidade de salvação. Estou vendo também o Ita aí, né? Deus te abençoe. É Maurício. Maurício? Primeira vez que eu escutei seu nome, Ita. Deus te abençoe, Maurício. Louvado seja Deus. Tem meu cunhado que as pessoas chamam ele de Mica, né? Ele fala assim: só o Hector que me chama de Valmir. Porque Jesus, ele chama pelo nome. Louvado seja Deus. Jesus, ele não chama por apelido. Jesus, ele chama pelo nome. Jesus, a Bíblia diz assim, ele fala assim: te formei e te chamei pelo seu nome. Louvado seja Deus. Então, Maurício, você também é uma pedra preciosa para Jesus. Você, sua família, todos aqueles que você tem à sua volta, seus amigos, esse bairro aqui, meus amigos que eu tenho aqui, que você conhece, todos os meus amigos que moram aqui. E Deus tem projeto na vida de cada um e na sua vida também. Quem sabe a pessoa olha para você e diz assim: não tem mais jeito, não dá mais nada, né? Ah, vai embora daqui, não tem jeito mais não, né? Palavras duras as pessoas falam, não tem mais jeito. Quem sabe quando você passa, as pessoas abaixam a cabeça, não cumprimenta. Mas Jesus não. Jesus, ele estende a mão para todos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tinha um homem à beira do caminho e todos passavam e não ajudavam ele. E quando ajudavam era como se fosse uma esmola, como se fosse uma sobra. Esse homem era cego, mas um dia ele ouviu um barulho e ele perguntou: quem que está passando aí? Aí alguém disse para ele assim: é Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Aí quando falaram o filho de Davi, ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava indo, sabe para onde? Jesus estava indo para a última ceia. Jesus estava indo para o último dia, vamos dizer assim, próximo aos seus últimos dias. Jesus estava indo para ser crucificado, para entregar a sua vida. Mas Jesus parou
aquilo que iria mudar o mundo, irmão Eduardo, para atender um pedido de uma pessoa que ninguém queria ajudar. Jesus parou e falou assim: quem que me chama? Aí Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para você, Eita, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça na sua vida? Na sua vida, Fernando, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele homem podia ter falado para Jesus assim: eu quero ser rico, eu quero ter uma mulher, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter um carro, eu quero ter uma mansão. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que ele pedisse, Jesus ia fazer. Mas ele disse assim: não, eu só quero ver. Porque uma pessoa que enxerga ainda, uma pessoa que enxerga é uma pessoa que vê Jesus. E você vendo Jesus, você não perde mais a esperança. Louvado seja Deus. Quem sabe o inimigo por tanto tempo tem cegado vocês. Cegado, não digo cegado a visão carnal de ver as pessoas, mas a visão espiritual. Porque por muito tempo eu também fui desse jeito. E as pessoas olhavam para mim e falavam: não tem mais jeito não. E olha que tinha pessoas piores do que eu. E eu consegui sair daquele meio. Consegui se levantar, não sozinho, através das orações das irmãs do círculo de oração, as orações dos cultos como esse na casa, o meu nome escrito lá no caderninho do círculo de oração, e o seu nome vai estar escrito lá no caderninho do círculo de oração, o seu nome, o nome do Fernando, e você vai prestar atenção que daqui em diante Jesus vai começar a mudar a história da sua vida. Mas é necessário que você clame Ele. Porque o inimigo, o diabo, ele não quer que você clame o nome de Jesus. Porque quando você clama Jesus, Jesus ouve, Jesus atende. Então ele quer calar todos aqueles que procuram Jesus. Mas só que hoje nós viemos aqui para dizer que Jesus salva, que Jesus cura. A Assembleia de Deus ensina que Jesus é o único que leva para o céu. Louvado seja Deus. Nossa irmã Marlene também tem oportunidade, irmã Marlene, fazer aquilo segundo o seu coração. Depois, Oséias está louvando o hino. E nós vamos falar um pouco do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor e aos ouvintes com uma noite de salvação. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Foi difícil, né, para chegar até aqui. Eu estava no culto ali na casa da irmã Poliana, no tempo de mesa, e fui com meu coração apertado, com meu coração doendo, porque eu precisava terminar aqui para fazer esse culto, né, que é um desejo do meu coração. Aí uma irmã ali se levantou, foi falar comigo. Ela falou assim: Deus está te enviando a providência. Eu pedia providência para Deus todos os dias. Eu ia orar, chorava, pedia providência, porque de mim mesmo não teria condição de fazer nada disso, né? Aí Deus foi tão misericordioso, Deus uma pessoa para me ajudar, para me abençoar, porque de mim mesmo eu não poderia fazer nada, né? Faz tempo que eu estou buscando a minha aposentadoria, mais de 3 anos não consegui ainda, não estou trabalhando. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor, né? Deus que fez tudo isso. Então, por isso, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa porta aberta, pela vida dos irmãos que estão aqui, pela vida do Fernando, pela vida do Maurício, cada um que está ouvindo também, aqueles que foram convidados, que não estão aqui nessa noite. Mas que nosso Deus é maravilhoso, né? Eu quero deixar uma palavra aqui, que se encontra em São João 3. Aleluia, Jesus. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é infinito, não tem como explicar o amor de Deus na nossa vida, né? Ele tem morrido por mim, por você, por cada um de nós. Eu quero agradecer muito a Deus, estava ali sentada ali e lembrei de minha mãe. Espírito Santo. Já teve os cultos aqui, né? Antes de fechar a porta, depois passou quase 20 anos, mas Deus preparou de novo essa porta, né? Minha mãe gostava de vir aqui, louvar o Senhor, e quando não dava oportunidade para ela ficava triste, né? Ficava brava. E se ela estivesse aqui, garanto que ela estaria muito, muito feliz, né? Deus é maravilhoso, tem levado os braços dele. É uma perda que foi muito grande, né? Mas Deus é aquele que cuida de cada um de nós, né? E eu quero louvar o Senhor com ele. Minha mãe gostava muito. Eu não sei louvar muito, né? Mas é um hino que me faz lembrar muito dela. É um hino que ela gostava muito.
Filipenses 26, os irmãos me ajudam. Não olhe pela minha voz, mas preste atenção na palavra, na Louvado letra. seja Deus, Pai. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, deixa brilhar com vive esplendor. Aleluia, Jesus. Elevo a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Fiel. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transformou de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. De cada irmão que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Zé, Louvado seja teu nome, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Eu sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, tão grande eu sou falho, ele é fiel. Louvado seja Deus. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho em eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, Aleluia. mas ele me prometeu Glória a Deus. o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, eu tenho Glórias a Deus. Aleluia. eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim, tudo que eu Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Só queremos adorar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar? Agradecer a Deus. Louvado seja Deus.